Fizemos a leitura deste texto, mas eu quero enfatizar novamente o versículo 4. Só o versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário que Jesus Cristo passasse pela cidade de Samaria? Da mesma forma que é necessário que eu convide meus amigos para que venham ouvir a palavra de Deus aqui na igreja. Da mesma forma que é necessário que eu leve folhetos no bolso e a toda oportunidade esteja distribuindo a palavra de Deus e talvez através de um gesto simples como este, ter a oportunidade de pregar o Evangelho. É necessário que todos nós ganhemos alguns para Cristo. Então veja, a mulher samaritana é uma história que demonstra a importância do evangelismo. Você sabia que havia um preconceito muito grande entre judeus e samaritanos nos dias de Jesus? Quando um judeu tinha que ir à Galileia, ele evitava passar por Samaria, ainda que por Samaria era o caminho mais prático, mais próximo, mais perto. Mas os judeus não se importavam de andar uma distância maior só para evitar a cidade de Samaria. O preconceito surgiu quando os assírios colonizaram a terra de Israel no Velho Testamento. Judeus se casaram com os assírios e desta união nasceram os samaritanos, um povo misturado, que nunca foi bem recebido pelos judeus legítimos, os judeus mais puros. Quando Israel então retornou para sua terra, depois do cativeiro na Babilônia, os assírios se opuseram a Israel, não queriam que eles voltassem. Por isso, esse problema de preconceito entre os dois povos. Mas Jesus mostrou no versículo 10 que o amor do Pai é capaz de passar por cima de todas essas diferenças culturais. Jesus disse: se tu, mulher samaritana, conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é o que te diz quem está falando contigo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Em outras palavras, se você soubesse quem eu sou, você estaria me pedindo por água viva e não por esta água líquida que eu estou pedindo de você neste momento. Os samaritanos, eles representavam naqueles dias os piores tipos de pessoas diante dos judeus. Mas Mateus 9,13 diz que Jesus veio buscar os piores tipos de pessoa, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O verso 8 diz que os discípulos tinham ido comprar comida na cidade, deixando Jesus sozinho. Foi então uma providência divina, pois os discípulos ainda não estavam preparados para quebrar as barreiras raciais que havia entre eles e os samaritanos. Mas Jesus estava sozinho, não precisou se preocupar com o preconceito dos seus discípulos. Veja o verso 27, e nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, não só uma mulher, mas uma samaritana. Todavia nenhum deles, lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Eles respeitaram a autoridade de Jesus, não lhe fizeram nenhuma pergunta, nenhuma indagação, mas certamente não concordaram com aquela cena. Lembra-nos um pouco os conflitos hoje em dia entre judeus e palestinos. Assim como Jesus foi capaz de unir judeus e samaritanos através do poder do Evangelho, um dia ele será capaz de unir judeus e palestinos, judeus e árabes. Não será a ONU, nem os Estados Unidos, nem a Europa, nem o anticristo, mas Jesus Cristo, que trará a união entre os povos. A conclusão desta história, no livro de João, capítulo 4, é simplesmente esta:
Se Jesus salvou a mulher de Samaria, Ele pode salvar você e a mim também. Esta é a conclusão da história. Se Jesus salvou a mulher de Samaria, Ele pode salvar a qualquer um de nós aqui nesta noite também. E este é o desejo de Jesus, por isso que Ele foi necessário passar por Samaria, só por causa daquela mulher. Mas através dela, praticamente toda a cidade veio se converter. 1 Timóteo 2,4 diz que esse Jesus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Esse é o desejo de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se Ele passou por Samaria por causa daquela mulher, se era necessário por causa daquela mulher, Ele teria deixado o céu, Ele teria deixado a sua glória e vir a este mundo, e Ele teria morrido, se necessário fosse, apenas por um de nós. Se só um ser humano viesse a ser salvo, Ele teria feito tudo o que fez. Qual é o plano de Deus para a nossa salvação? Primeiro de tudo, o amor de Deus ultrapassa as barreiras culturais. Graças a Deus por isso. Jesus, Ele testificou para uma mulher, uma pecadora, uma samaritana e pobre. 4 barreiras culturais. Como judeu, Ele então tinha 4 grandes motivos para não falar com ela. Porém, como Deus, Ele também tinha 4 grandes motivos para falar com ela. Uma jovem senhora que vivia da prostituição, certa vez leu pela primeira vez na sua vida a passagem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este versículo estava estampado na parede da rodoviária. Ela perguntou ao motorista qual era a origem daquelas palavras tão bonitas. Ele respondeu que haviam sido tiradas da Bíblia, mais especificamente do Novo Testamento. Então ela foi para casa e leu João 3,16 para o homem com quem ela morava, mas que não era seu marido. Ela disse para o homem: se Deus me amou de tal maneira, então eu vou procurar amá-lo de tal maneira e viver por ele também. E ela e o seu companheiro se casaram e transformaram a casa deles em uma igreja. Exatamente isso, irmãos, que acontece com o amor de Deus. Ele ultrapassa as barreiras culturais e alcança o ser humano nos lugares mais profundos do abismo em que o ser humano se encontra. A primeira barreira que existe entre Deus e o homem é espiritual, não se engane. A cidade de Sicar, onde Jesus parou para se encontrar com aquela mulher, era uma cidade de bêbados, de alcoólatras. A mulher com quem Jesus falava estava vivendo em prostituição. Ela já havia vivido com 5 homens, e o 6º, o atual, também não era seu marido. Quantas pessoas nesta noite não são também escravas da bebida, da prostituição? E eu quero que você saiba, Jesus pararia também para conversar com qualquer uma delas, sem preconceito e sem medo. Bisavô de minha esposa, ele era conhecido como o bêbado da cidade. Irmãos, ele era tão sujo, ele era tão imoral, que as filhas tinham medo de tocar nele, medo de tocar no pai, medo de usar o mesmo banheiro que o pai, medo de tomar água no mesmo copo do pai. E elas cresceram com muita vergonha, pois elas também ficaram conhecidas na cidade como as filhas do bêbado. Graças a Deus, no final da vida, ele se converteu de verdade a Jesus Cristo, abandonou a bebida, mas a família já havia sido marcada para sempre. Nós fazemos acepção entre pessoas, a sociedade diferencia as pessoas, mas a palavra de Deus iguala todos nós.
simplesmente diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso eu digo, eu e você nesta noite não somos melhores do que essas pessoas. Nós apenas vivemos melhor do que essas pessoas, porque nós já recebemos salvação e perdão dos nossos pecados, amém, irmãos? Mas não somos melhores? Todos nós somos samaritanos aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores aos olhos de Deus, mas a única diferença é que os nossos pecados já foram perdoados, já foram lavados no sangue de Cristo, e os deles ainda não. A mulher samaritana, apesar de adúltera, era uma pessoa muito religiosa. No verso 20, ela fala de adoração, ela fala de religião, ela quer dar uma lição em Jesus, e ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela queria criar um debate filosófico, teológico com Jesus, mas Jesus respondeu no verso 22, vós adorais o que não sabeis. E nesta noite há muitas pessoas adorando dentro de igrejas, muitas pessoas clamando o nome de Deus dentro de igrejas, mas sem salvação, sem conhecimento bíblico, como a mulher samaritana. Elas realmente não sabem nem o que estão fazendo. Podemos ver a nossa cidade através da vida dessa mulher. Muita religião, mas ao mesmo tempo muito alcoolismo, muita prostituição. Quando eu me mudei para a cidade de Goiânia, alguns anos atrás, para abrir ali a nossa primeira igreja, havia vários outdoors ao redor da cidade, com letras bem garrafais, dizendo isso: Goiânia é do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, declare isso. Mas era mentira, não era verdade naquela época, e muito menos nos dias de hoje. Escute, Goiânia e o mundo inteiro pertencem ao diabo, e é isso que o povo de Deus precisa declarar. Caso contrário, as pessoas vão se auto-enganar e jamais serão salvas. O povo de Deus deve declarar o Evangelho e o amor de Jesus Cristo, para que então goianos, ribeirão-pretanos e brasileiros sejam salvos por Jesus Cristo. A mulher samaritana, apesar de viver na imoralidade, acreditava ser salva por causa de sua religião. Então Jesus Cristo precisou quebrar, em primeiro lugar, esta barreira espiritual. E depois, a segunda barreira entre Deus e o homem é social, espiritual e social. A mulher samaritana, ela era muito pobre. Como sabemos disso? Porque só as mulheres pobres retiravam água das cisternas. O pecado realmente empobrece as pessoas financeira e espiritualmente. O novo convertido de nossa igreja, ele conseguiu comprar um carro seminovo, já nos primeiros meses depois de sua conversão. Seus parentes e amigos, com um pouco de inveja e malícia no coração, perguntaram como ele havia conseguido dinheiro para comprar aquele carro, pensando o pior dele. Mas ele respondeu: é simples, é só não jogar dinheiro fora, com bebidas, cigarros, vícios, diversões mundanas, que sobra dinheiro para comprar um belo carro. A mulher era pobre por causa do pecado em sua vida, que lhe roubava tudo que ela produzia com as mãos. Veja que Jesus passou por cima então de todas as barreiras para alcançá-la. Jesus nesta noite, ele alcança ricos, ele alcança pobres. Você sabia que o único ser humano que Jesus não alcança é o morto? Por quê? Porque não pode mais mudar de ideia. Além do amor de Deus, que ultrapassa todas as barreiras para alcançar o ser humano,
nós temos também a palavra de Deus, que supre todas as necessidades espirituais dos homens. A Bíblia é suficiente, amém, irmãos? Então, em segundo lugar, a pregação da palavra supre as necessidades espirituais dos homens. O que Jesus fez para ajudar aquela senhora envolvida em religião e pecado ao mesmo tempo? Ele usou a palavra viva de Deus. Aliás, é só o que nós temos para usar. É a única arma que Deus nos deu para alcançar os perdidos. Nós não temos outra arma, outro equipamento, outra ferramenta para alcançar os homens, senão pela pregação do Evangelho. Primeiro, ele convenceu a mulher de seus pecados. A mulher reconheceu no verso 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Jesus mostrou, mas a mulher também enxergou o pecado que havia na vida dela. Ela reconheceu e ela foi convencida. Esta é a maior dificuldade que existe, né? Ser convencido. Sabemos que somos pecadores, mas não estamos preocupados com isso, porque nos acostumamos com o pecado, que passa a fazer parte da nossa vida e do nosso ser. Cientistas dizem que se você colocar um sapo dentro de uma panela de água quente, aquele sapo vai pular na hora. No primeiro contato com a água quente, ele pula fora da panela. Mas se você colocá-lo dentro de uma panela com água fria e começar a aquecê-la aos poucos, o sapo morre cozido. O sapo se acostuma com o calor do fogo, ele perde a noção do perigo, perde a noção da temperatura do fogo e fica até morrer e ser cozido. E assim também são muitos homens e mulheres nesta noite, já se acostumaram tanto com seus pecados, já se acostumaram tanto com o seu estilo de vida, que nem mesmo o Espírito Santo de Deus pode convencê-los. Jesus falou e a mulher samaritana reconheceu os seus pecados. E Jesus está falando e tem falado através da palavra aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Nós precisamos ser convencidos como aquela mulher. E além disso, a mulher confessou o senhorio de Cristo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Veja que nesse instante ela está mudando de religião. Agora ela se voltou para Cristo. Não é mais Jacó, não é mais o pai Jacó, mas Jesus Cristo. Para ser salvo, você precisa reconhecer os seus pecados e confessar o Senhor Jesus Cristo. A água viva que Jesus prometeu, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E ele mesmo explica no verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E essa água simboliza o Espírito Santo de Deus, porque a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, enxerga os seus pecados e confessa Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a fazer moradia na sua vida, e essa moradia é eterna, e ele enche o seu espírito da certeza de salvação. Depois de salvos, precisamos contar ao mundo o que Jesus Cristo fez por nós. Não é direito conhecê-lo e não dizê-lo a mais ninguém. A mulher correu para os seus amantes, o atual e os ex-amantes, e lhes contou tudo a respeito de Jesus. E depois ela correu também para os demais homens da cidade e contou-lhes tudo a respeito de Jesus. Esse é o nosso primeiro desejo após a nossa salvação, que outros saibam o que Jesus Cristo fez por nós. 2 irmãos em Cristo trabalharam juntos por 10 anos, dentro de uma mesma repartição, mas sem saberem que eram crentes, que eram evangélicos. Quando descobriram que compartilhavam
a mesma fé em Cristo. Um deles disse para o outro: que vergonha! Somos dois crentes que nunca confessaram Jesus Cristo publicamente. Através do amor e da pregação da palavra, Jesus ultrapassa todas as barreiras para salvar um ser humano. E em terceiro lugar, a salvação de Deus produz frutos. Produz frutos. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Como eu disse, essa água simboliza o Espírito Santo de Deus. Esta água tem um poder de causar grandes mudanças em nossas vidas. Sim, ela nos lava de todos os nossos pecados, mas ela também nos transforma de todos os nossos pecados. Sinceramente, o que mais desejamos quando aceitamos a Cristo? No meu caso, foi transformação. O que eu mais desejei, com 12 anos de idade, quando eu aceitei a Cristo, foi por transformação de vida. Pois eu era uma criança triste, talvez depressiva, eu era uma criança pobre, padecendo muitas necessidades, eu não tinha família, a igreja tornou-se a minha família, e eu não tinha amigos, e a igreja tornou-se minha casa de amigos. Então eu posso dizer, nesta noite, depois de várias décadas, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu devo à minha salvação em Jesus Cristo. Amém, irmãos? A salvação é a decisão mais importante que um ser humano pode fazer ao longo de sua vida. Em segundo lugar, vem o casamento, vem a família, vem a profissão, vem o nascimento de filhos. Mas é a salvação a decisão mais importante de nossas vidas. A mulher samaritana estava cansada do tipo de vida que ela levava. E deixe-me dizer-lhe isto: todo pecador se cansa do pecado. Amém, irmãos? Mesmo que ele não admita, mesmo que ele não consiga abandoná-lo, todo pecador se cansa dos seus pecados. Assim também muitos nesta noite estão cansados da vida que estão levando, mas precisam do Espírito Santo para ajudá-los na conversão. Primeiro, precisam de transformação sincera. Os homens da cidade jamais teriam acreditado só nas palavras da mulher. Mas acontece que eles viram uma real transformação na vida delas. Eles realmente creram por causa daquela transformação na vida dela. Mas depois, eles creram por causa do próprio Cristo. Veja, verso 42. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Alguns anos atrás, o irmão Cleto e a irmã Grace levaram para a nossa igreja uma jovem senhora que ajudava na limpeza da casa, Dona Socorro. A Grace evangelizou Socorro, levou Socorro para a igreja. Hoje eu imagino a Socorro dizendo para Dona Grace: Dona Grace, a princípio eu acreditei nas suas palavras, mas agora eu não preciso mais das suas palavras, porque eu passei a conhecer pessoalmente o Senhor Jesus Cristo, e agora eu creio por causa das palavras de Cristo. Amém, irmãos? Mas ela precisou do testemunho da Grace para ser salva, e aqueles homens precisaram da transformação na vida da samaritana, para que eles fossem atraídos a Cristo. Mas uma vez que eles foram atraídos a Cristo, eles não precisaram mais da mulher samaritana, porque Cristo já era real na vida deles e já era suficiente. E é isso que nós queremos. Nós não queremos que você dependa da igreja para sempre, nós não queremos que você dependa de nós para sempre, apenas naquele início da conversão, apenas aquele empurrãozinho, mas depois nós queremos que você creia apenas no Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja suficiente na sua vida. A mulher samaritana não deixou de ser pobre e nem samaritana, mas ela deixou
de ser pecadora, amém, irmãos? E ela deixou de adorar deuses estranhos. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pessoas me perguntam: como que eu posso ter certeza da minha salvação? Há várias respostas, mas algumas delas seriam estas. Primeiro, você se lembra de uma vez que você se arrependeu sinceramente dos seus pecados, confessou os seus pecados a Jesus para ser perdoado? Lembro. Você se lembra também, quando você aceitou a Cristo, você foi transformado, houve uma mudança na sua vida, de pensamento, de desejos, de direção? Lembro. E você se lembra quando você passou a ter afeição por Cristo, amor por Cristo? Lembro. Então são 3 provas de que você nasceu de novo, amém, irmãos? O perdido não se arrepende dos pecados, o perdido jamais é transformado de seus pecados, e o perdido jamais consegue amar o Senhor Jesus Cristo. A salvação de Deus produz frutos. Bêbado e mendigo, mendigo de sarjeta, o senhor Raimundo recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Onde? Através do Templo Batista de Indianópolis, Moema, São Paulo. Ele ficava na sarjeta da igreja, pedindo esmolas. Meu sogro, além da esmola, deu-lhe também o evangelho, o trouxe para dentro da igreja. O senhor Raimundo começou a trabalhar dignamente, e em pouco tempo, ele conseguiu trazer a família dele, lá do Nordeste, para morar com ele em São Paulo. De um bêbado e morador de rua, o senhor Raimundo se tornou um dos homens mais importantes daquela igreja. Como que tudo isso aconteceu? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Transformação sincera sempre leva à adoração sincera. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Próximo slide, por favor. Acho que estamos com um problema técnico. Em espírito, irmãos, quer dizer que a adoração é espiritual. Não há nada de errado em sentir emoções, mas a nossa adoração é espiritual, não é carnal, é espiritual, não é física. Em verdade, também quer dizer que o adorador precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e praticá-la durante a sua adoração. Deus não aceita adoração de qualquer jeito. A adoração não fica a critério do adorador, mas precisa ser em espírito e em verdade. A mulher samaritana já era adoradora, mas não adorava nem em espírito e nem em verdade. Ela adorava Jacó, personagem bíblico do Velho Testamento, mas ela não adorava a Deus em espírito nem em verdade. E a doutrina dela era falsa, era antibíblica. Ela não era salva. E há muita adoração falsa nos dias de hoje. Certas igrejas não se importam mais com a doutrina, não se importam mais com a verdade, e estão imitando o mundo a fim de ganhar este mundo. Por isso são igrejas inchadas, mas sem o Cristo. Certa vez, isso aqui é claro, é apenas uma anedota, um crente foi à igreja acompanhado de um anjo, mas é uma anedota que ensina uma grande verdade espiritual. Quando ele e o anjo chegaram, todos os bancos da igreja estavam ocupados, lotados, mas havia algo estranho. Apesar de o pianista tocar, apesar da igreja cantar, não se ouviu nenhum som. O pastor pregou a palavra de Deus com gestos, mas também não se ouviu a sua voz.
Aí quando o culto terminou, o crente perguntou para o anjo, seu acompanhante: por que não ouvimos nenhum som do culto hoje à noite? O anjo respondeu: porque não havia nada para se ouvir. Você viu o culto da mesma forma que Deus o vê todas as vezes que esta igreja se reúne para adorá-lo. A igreja não está adorando em espírito, muito menos em verdade. E Deus, Ele só ouve o que procede do coração e não o que procede dos lábios, da boca para fora. Naquele instante, se ouviu um ruído no último banco. Era de uma criancinha cantando: Deus é tão bom, aleluia. E essa foi a única parte do culto que Deus ouviu. Irmãos, se Deus está à procura de verdadeiros adoradores, isso quer dizer que eles estão em falta. Isso quer dizer que há adoradores falsos também. A mulher samaritana, ela representa o pecador perdido, mas que recebeu Jesus Cristo através da verdade. Nessa noite, todo homem está separado de Deus por causa do pecado e da religião que pratica. Mesmo o ateu é religioso, é um idólatra de si mesmo. Mas quando este homem confessa a Cristo e se arrepende dos seus pecados, os seus pensamentos são transformados e ele é salvo. Então, quando uma pessoa é salva, o primeiro ato após a salvação é falar de Cristo. Por incrível que pareça, o primeiro ato após a salvação é falar de Cristo. Assim como o primeiro ato da criança após o nascimento é o de chorar, o da pessoa salva é o de falar de Cristo. Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então podemos dizer com isso, graças a Deus Ele veio nos salvar. Graças a Deus Ele veio nos buscar. Porque ninguém melhor do que nós para sabermos que estávamos perdidos ou que estamos perdidos. Essa promessa, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido, começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se perderam. E Deus veio para o jardim e perguntou: Adão, onde estás? Veja que nunca o homem foi atrás de Deus. Desde o primeiro instante, Deus veio atrás do homem. Talvez você diga: eu vim à igreja nesta noite, mas eu faço a seguinte correção: Deus o trouxe à igreja nesta noite. E Deus o fez ouvir esta palavra nesta noite. Para quem está perdido, para ser salvo. Para quem já é salvo, para ser a luz do mundo e o sal da terra. Para que outros sejam salvos, como você também. Vamos fechar os olhos e vamos orar.